Senhor, te pedimos que fales conosco agora também pela tua palavra. Aplica aos nossos corações e ajuda-nos a colocar em prática de acordo com o teu propósito para nós, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua altura? Hoje nós chegamos à segunda mensagem da nossa série, Perguntas que Jesus fez. A pergunta de Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua altura? Que exortação Jesus está nos dando com esta pergunta? Para responder negativamente, Ele não está nos exortando contra levar a vida a sério. Jesus era tremendamente sério. Ninguém foi mais sério do que Jesus. Também Jesus não está nos advertindo contra planejar a nossa vida. Poucas palavras de Jesus têm sido mais mal entendidas do que o que ele tinha a dizer sobre planejamento. Quando, por exemplo, ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. Ele não estava nos proibindo de fazer planos para o futuro. Se já houve alguém que planejou para o futuro e que pensava no amanhã, essa pessoa foi Jesus. Foi ele que, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Uma vez que Jesus pensou do futuro, ele também quer que nós façamos o mesmo. Portanto, ele não está advertindo aqui contra fazermos planos para nossas vidas. Contra o que então Jesus está nos exortando? Ele está nos exortando contra pensarmos com ansiedade no amanhã. Ele está desejoso que nós encaremos o futuro com uma atitude de fé, em vez de uma ansiedade febril que nos deixa inquietos. Assim ele apela ao nosso bom senso com esta pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua altura? Porque nós precisamos de uma palavra como esta. Primeiro nós precisamos porque muitos de nós estão preocupados. Talvez nunca houve outro tempo em toda a história em que houve tantas pessoas preocupadas como neste momento. Nós não podemos explicar esta preocupação disseminada simplesmente em termos das nossas circunstâncias. Muitas das nossas circunstâncias são ruins, é verdade. Mas a preocupação não é filha das circunstâncias. Se você vai se preocupar ou não, não depende da sua situação, mas de você. Toda vez que você é roubado pela preocupação, isso é algo que acontece dentro de você. Quaisquer que sejam as causas, multidões estão preocupadas hoje. Gente ignorante se preocupa, gente culta se preocupa, gente velha se preocupa, gente jovem se preocupa, gente sem religião se preocupa porque não tem fé, e muita gente religiosa se preocupa porque tem uma fé inadequada. Todos os tipos de pessoas se preocupam. E não somente todos os tipos de pessoas se preocupam, mas
se preocupam sobre todos os tipos de coisas. Nós nos preocupamos com o nosso corpo. E nos preocupamos com a nossa alma. Nós nos preocupamos em casar, não é verdade, irmãos? E depois nos preocupamos porque casamos. Nós nos preocupamos com calamidades que realmente acontecem. E nós nos preocupamos muito mais com calamidades que não acontecem. Pelo menos 75% a 90% das tragédias com as quais você já se preocupou, nunca aconteceram e nunca acontecerão. Nós também precisamos desta palavra de advertência, de exortação, porque a preocupação é inútil. Este é o cerne do que Jesus está dizendo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único côvado à sua altura? Se você é uma pessoa que não é tão alta como você gostaria de ser, você não vai crescer mais simplesmente por se preocupar com isso. Nós todos já fizemos muitas coisas inúteis. Mas ninguém jamais fez algo mais inútil do que se preocupar. A preocupação nunca nos leva a lugar nenhum. Ela nunca tirou um fardo, um único fardo das nossas costas. Ela nunca resolveu um único problema. Ela nunca tirou uma única ruga, ao contrário, ela acrescenta muitas rugas. Alguém disse que há dois tipos de coisas com as quais ninguém deveria se preocupar. Primeiro, nós não deveríamos nos preocupar com aquelas coisas que nós não podemos fazer nada a respeito. As coisas que nós não podemos evitar. Há algumas coisas que, se nós somos sábios, nós simplesmente aceitamos. Por exemplo, a lei da gravidade. Nós podemos objetar-nos à lei da gravidade. Mas não adianta discutir com a gravidade, porque a gravidade não discutirá com você. Desafia esta lei e simplesmente o que vai acontecer, você vai cair e vai se esborrachar no chão. Há coisas que nós simplesmente devemos aceitar. E há muitas outras coisas que nós gostaríamos de evitar se pudéssemos. Mas simplesmente não podemos. Portanto, nós devemos enfrentar estas coisas sem ansiedade. Por exemplo, pense no envelhecimento. Há alguém aqui que não está envelhecendo? Eu já conheci pessoas que viviam em medo mortal do inevitável. Por que nós deveríamos ter medo de envelhecer? Alguém falou para um amigo: você não deveria envelhecer. O amigo respondeu: a única maneira que eu sei de evitar isso é morrer. E eu não estou disposto no momento a aplicar esta solução. E o outro tipo de coisas com o qual ninguém deveria se preocupar são as coisas que nós podemos evitar. Em vez de nos preocuparmos com elas, nós deveríamos nos ocupar para que nós não tenhamos tempo de nos preocupar. Nós deveríamos evitar a ansiedade porque ela é inútil. E a terceira razão porque nós necessitamos desta palavra de exortação é porque a preocupação é prejudicial. Ela é prejudicial para aquele que se preocupa. E se você se preocupa demasiado, não vai levar muito tempo para que ela o leve ao cemitério. Este pecado horrível é a mãe de muitas doenças. E não existe nenhuma doença conhecida da medicina que ela não agrave, que ela não torne pior. E a preocupação não apenas fere aquele que se preocupa, mas também torna esta pessoa difícil de se conviver. Aqueles que se preocupam são um fardo para si mesmos e são um fardo para os que estão ao seu redor também. E acima de tudo são uma decepção, um desapontamento para o nosso Senhor. Quando Jesus estava aqui, quantas vezes ele disse para os seus amigos, em
surpresa dolorosa. Homens de pequena fé. Uma vez que a preocupação é um inimigo terrível, nós não devemos tolerá-la. A preocupação é mais do que um infortúnio, é mais do que má sorte. A preocupação é um pecado, positivamente um pecado. Portanto, nós devemos nos livrar dela. Mas como? Existem duas soluções que supostamente resolvem o problema da preocupação. São até populares, mas eu posso garantir a você que elas não funcionam. Por exemplo, alguns de nós que estão preocupados hoje, pensam que vão parar de se preocupar assim que nós chegarmos a uma situação ideal. Quando ver uma situação ideal, vou parar de me preocupar. Mas essa solução, ela é um fracasso total. Pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque não existe situação ideal. Segundo, porque se houvesse uma situação ideal, as chances são que você e eu jamais chegaríamos a ela. E terceiro, ainda que houvesse uma situação ideal, e eu e você tivéssemos a felicidade de chegar a ela, assim que nós chegássemos a ela, nós a estragaríamos. É como a igreja perfeita, que eu sempre digo, se você encontrar a igreja perfeita, não entre, por favor, você vai estragá-la. Porque nenhum de nós é perfeito. Da mesma maneira, se houvesse uma situação ideal, e nós conseguíssemos entrar nessa situação, com certeza nós a estragaríamos. Se nós não podemos vencer a preocupação chegando a uma situação ideal, nós também não podemos, por outro lado, vencer a preocupação simplesmente fechando nosso punho, fazendo cara de bravo e dizendo, eu nunca mais vou me preocupar enquanto eu viver. Então o que nós devemos fazer? Primeiro, nos ajudaria a ter em mente que a preocupação é algo adquirido. Ninguém nasceu preocupado. Quando você nasceu, você deixou alguém preocupado. Mas você não nasceu preocupado. Alguém se preocupou quando você nasceu. Mas você não nasceu preocupado. Ninguém jamais nasceu preocupado. A preocupação é algo que nós adquirimos. Se você é um excelente violonista, ou um habilidoso jogador de futebol, como o pastor César, que está nos honrando hoje, né? Fazendo parte aqui do nosso louvor, com aquela barba de Arão dele, né? Foi ele que falou, não fui eu. Não é, se você é um violonista excelente, um habilidoso jogador de futebol, não é porque você nasceu assim. É porque você praticou, e praticou, e praticou. Do mesmo modo, se você é bom em se preocupar, é porque você praticou, e praticou, e praticou. Por isso é que você é bom em se preocupar. Porque você tem praticado a preocupação, vez após vez. A preocupação é algo adquirido, ninguém nasce com ela. Agora, tudo que nós aprendemos, nós podemos desaprender. Em segundo lugar, se nós queremos vencer a preocupação, nós precisamos estar em bom termos com nossa consciência. Todos nós somos dotados de uma consciência. Se nós queremos ter paz, nós precisamos dar ouvidos àquela voz interior. Há certas coisas que parece que as pessoas fazem e ficam impunes, mas quando você faz, sempre lhe deixam com um sentimento de derrota. Ele deixa moralmente arrasado. Se esse é o caso, por mais inocente que a conduta possa parecer, se a sua consciência lhe acusa, você não terá paz enquanto você não abandonar essa conduta. Será que Deus está dizendo a você, parece que Deus está apontando para você um caminho e dizendo, ande por esse caminho? Então saiba que enquanto você não obedecer, você não terá paz.
Você não terá paz até você obedecer à voz de Deus. Quando Isaías disse, os ímpios não têm paz, esta palavra dele é tão atual quanto a última batida do seu coração. Põe a mão no coração. Quando eu falar 3, todo mundo sente a batida do coração. Vamos lá? 1, 2, 3. Sentiu? Esta palavra, o ímpio não tem paz, é tão atual quanto esta última batida do seu coração. Nós não encontraremos paz. E nós não podemos encontrar paz até pararmos de lutar com Deus e a nossa própria consciência. Você quer paz? Faça o que Deus está lhe dizendo para fazer. Você quer paz? Siga a voz de Deus que fala a sua consciência. Em terceiro lugar, se nós queremos ter paz, alguns de nós vamos ter que redirecionar nossos pensamentos. Tem uma pessoa com quem eu falo semanalmente. E esta pessoa só tem coisas ruins para me falar. E eu de vez em quando falo para ela assim, me diga algo positivo. Não tem. Me conte uma bênção. Não tem. Mas não é possível. O que aconteceu esta semana na sua vida? Nada. Tudo mesmo. Hello. Fica difícil. Nós temos que redirecionar nossos pensamentos, se esse é o nosso caso. Só conseguimos pensar naquilo que é ruim. Nós temos que começar a pensar em coisas, nas coisas que nós aprovamos, e não apenas nas coisas que nós desaprovamos. O apóstolo Paulo colocou isso nas seguintes palavras: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo não está aqui nos exortando a um otimismo cego. Lembra que nós falamos de Pedro semana passada? Pedro, quando estava afundando, ele reconheceu que ele estava afundando. Ele não fechou os olhos para a realidade. O apóstolo Paulo não está dizendo para a gente fechar os olhos para a realidade e termos um otimismo cego. Ele não está tentando nos transformar em polianas sonhadoras. E eu explico. Nós temos uma irmã aqui chamada Poliana na nossa igreja. Poliana é a personagem de um livro infantil muito famoso. Não sei se você já leu. Aliás, é uma série de livros de Poliana. Poliana ela era conhecida por ser altamente positiva. Ela não conseguia ver nada ruim. Tudo que ela via, por pior que fosse, ela achava alguma coisa positiva. Eu também quero ser uma Poliana nesse sentido, né? Ver o positivo mesmo no negativo. Esta semana eu estava lendo uma coisa que uma professora escreveu no quadro, né? 9 vezes 1, 7. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, gente, 36. Até o professor de matemática ali. Outra, não, é um só. 9 vezes 5, 40. 45, estão prestando atenção. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 9 vezes 9. Tudo certo? Na minha tabela aqui, na minha tabuada? Não, eu disse que 9 vezes 1 igual a 7. E quando a professora escreveu isso no quadro negro, quando ela terminou, ela perguntou, então, o que vocês acham? Aí os alunos, a senhora escreveu a primeira aí errada, a primeira conta de multiplicação está errada. Ela falou, está vendo, meus filhos, na vida é assim. A gente não vê 9 coisas corretas, a gente só vê uma que está errada. Mas muitos de nós vemos a vida assim também, não é? Só vemos as coisas erradas nas pessoas. A pessoa fez um monte de bens para você. O dia que ela faz uma coisa quando você não concorda, ela é a pior pessoa do mundo. Você perde o emprego, você fica irritado, às vezes fica até bravo com Deus. Mas você esquece de todas as bênçãos que você recebeu anteriormente.
Alguma coisa está errada que você tanto desejava, que você tanto sonhava, você só vê aquilo. Você só vive para aquilo. Nós temos essa tendência a ver somente o que é errado. Paulo não está nos dizendo para ignorarmos a realidade e sermos como aquela menina, mas nós devíamos, de ter certa parte, ser como ela, porque Paulo diz assim, pensem nestas coisas. Paulo diz, pensem naquilo que é verdadeiro. Pensem naquilo que é nobre. Pensem naquilo que é correto. Pensem naquilo que é puro. Pensem naquilo que é amável. Pensem naquilo que é de boa fama. Pensem naquilo que é excelente ou é digno de louvor. Se nós queremos vencer a preocupação, nós precisamos dar atenção àquilo que é belo. Não é? As coisas que são amáveis. Em vez de fixar toda a nossa atenção nas coisas que são horríveis, que são feias. E, finalmente, o antídoto supremo contra a preocupação é fé em Deus. O mesmo Pai Celestial, que Jesus nos lembra, que cuida das necessidades dos pássaros, no qual nós também podemos confiar para suprir as nossas necessidades. Jesus disse, Ele cuida das aves que não semeiam, que não colhem, que não guardam, que não armazenam. Quanto mais Ele cuidará de vocês. Nós devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. Hoje nós cantamos aqui várias canções. Esta linha. Seja qual a situação, Deus continua sendo Deus. Você crê nisso? Ou Ele só é Deus quando tudo vai bem? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Você crê nisso? Diga de coração, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, na compreensão de que Ele cuida de nós. E sobre tudo mais, nós devemos fazer da oração um hábito. Paulo, que tinha a mente de Cristo num grau incomum, nos dá esta palavra sábia. As vossas petições, ou seja, as suas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Quero encerrar contando uma história. Um aviador estava realizando um voo em redor do mundo. Depois de umas 2 horas que ele havia saído do seu último campo de pouso, ele ouviu um barulho no seu avião, o qual ele reconheceu como sendo um rato roendo. Ele percebeu que enquanto seu avião estava aterrissado, o rato tinha entrado. E agora estava fazendo o trabalho dele. Qual é o trabalho do rato? Roer. Sem saber que parte daquela máquina delicada do seu avião, aqueles dentes agudos poderiam estar cortando, ele se encheu de medo. A princípio ele não sabia o que fazer. Temos um piloto aqui, o que você teria feito? Você no monoplano escuta um rato roendo lá as fiações do avião. Você está a 2 horas do último campo de pouso, está a mais de 2 horas do próximo campo de pouso. O que você faria?
ele também, a princípio, não sabia o que fazer. Seriam 2 horas para voltar e mais de 2 horas para chegar até o próximo campo de pouso. Aí ele se lembrou de que o rato é um roedor. Certo? Ele não foi feito para as alturas. Ele foi feito para viver na terra e debaixo da terra. Portanto, o piloto começou a subir. Temos aqui uma ex-aeromoça também, né? Começou a subir. Ele subiu 1000 pés. O ratinho continuava. Depois mais 1000 pés. O ratinho continuava. E outros 1000 pés. Até chegar a 20.000 pés de altitude. Aí, a roedura cessou. Mais de 2 horas mais tarde, quando ele pousou no próximo campo de aviação, lá estava um rato morto dentro do motor do avião. Bons, a preocupação é um roedor. Roedores não foram feitos para viver nas alturas. Portanto, a preocupação não pode viver no esconderijo do Altíssimo. Amém? Ela não pode respirar, ela não consegue respirar numa atmosfera tornada vital e regada pela oração. Portanto, as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Amém? Incline sua cabeça. Pai, tua palavra é muito clara. O Senhor Jesus nos ensinou aqui que não adianta nós nos preocuparmos, porque jamais alguém poderia acrescentar um único côvado à sua altura, à sua estatura, por se preocupar. Jesus nos deu esta palavra porque nós precisamos dela, porque muitos de nós nos preocupamos. Jesus nos deu esta palavra porque Ele sabe que a preocupação nunca mudou nada. A preocupação nunca vai mudar nada. Muitas das coisas com que nos preocupamos não acontecem. E mesmo aquelas que acontecem, nós não podemos evitar que elas aconteçam apenas por nos preocuparmos. Por isso que Jesus quer que nós aprendamos a enfrentar as situações da nossa vida sem ansiedade. Senhor, desta noite, há várias pessoas aqui preocupadas. Mas tua palavra nos diz que não devemos nos preocupar porque a preocupação é inútil. Ela não muda nada. Ela não transforma nada. Ela não acrescenta nada. Também não devemos nos preocupar porque ela é prejudicial, ela nos prejudica, ela nos faz doentes. E se já estamos doentes, ela nos torna ainda mais doentes. E ela não só nos prejudica a nós, como também prejudica os que estão ao nosso redor. E se torna um fardo para nós e também para os outros. E um desapontamento para ti, porque demonstra a nossa falta de confiança em ti. Senhor Jesus, nós vimos nesta noite que não adianta a gente querer esperar uma situação ideal, porque ela nunca vai acontecer, ou ainda que aconteça, nós possivelmente nunca chegaremos a ela. Ou se chegarmos a ela, nós vamos acabar bagunçando-a. Por isso, Senhor, tua palavra nos ensina que nós podemos nos livrar da preocupação, desaprendendo a preocupar-nos e aprendendo a confiar em ti. Há anos, muitos de nós estamos praticando a preocupação. Queremos nesta noite aprender a desaprender a preocupar-nos. Senhor, talvez também haja pessoas aqui que estão preocupadas porque não estão em bons termos com sua consciência. Estão vivendo em pecado, não estão ouvindo
aquela voz interior, através da qual o Senhor fala conosco. Talvez haja pessoas aqui que ainda não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão vivendo em pecado, em flagrante desobediência à tua palavra. Toca esses corações nesta noite para que façam a decisão de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque só Ele pode mudar estas vidas e libertá-las. Talvez também haja algum crente aqui nesta noite, Senhor, que está lutando contra ti, tu estás dizendo, anda por este caminho, e ele está andando por outro. Que ele saiba nesta noite que nunca encontrará paz, até te obedecer. Se alguém aqui lutando contra ti, Senhor, ajuda a entender nesta noite que ele não encontrará paz até parar de lutar contigo. Talvez haja pessoas também aqui que precisam redirecionar seus pensamentos, porque só conseguem pensar nas coisas negativas e ver as coisas negativas. Mas tu mesmo nos capacitas para pensarmos no que é bom, no que é verdadeiro, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é excelente, no que é digno de louvor, Senhor. Senhor, sobretudo sabemos que a nossa fé e confiança em Ti, que nos dará vitória contra a preocupação. Há pessoas aqui que precisam confiar em Ti para suprir as suas necessidades. Precisam confiar em Ti para não olharem para as suas situações ou para o seu futuro com ansiedade. Mas descansar em Ti, esperar pacientemente em Ti e lançar sobre Ti todas as suas ansiedades. Senhor, eu oro por estas pessoas, para que nesta noite elas façam a decisão de que não querem e não vão mais viver tolhidas, massacradas, vencidas pela preocupação e pela ansiedade. Mas, a partir desta noite, tomam uma decisão, uma resolução de te obedecer, Senhor, e de descansar em Ti, Senhor, e de confiar em Ti para o suprimento de todas as necessidades, porque Tu és o Altíssimo, e nas alturas, nas altitudes elevadas, a preocupação não pode viver, porque ela é ao redor. E que cada um aqui também possa tomar essa decisão de viver em comunhão contigo, numa atmosfera vital de oração, Senhor, regada diariamente por oração, trazendo a Ti todas as suas petições, pela oração e pela súplica, mas também com ação de graça, Senhor, para que possa experimentar a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que assim possamos decidir nesta noite, Pai. Em nome de